E voltamos. Voltamos com o recurso extraordinário, RE. Esse recurso extraordinário, como a gente viu, é uma forma de controle difuso da constitucionalidade, porque é uma forma do cidadão levar ao STF, de maneira bem genérica falando, ofensas à Constituição Federal. Obviamente que não pode ser uma ofensa qualquer. Obviamente, deve haver o cumprimento, o alcance de alguns requisitos de cabimento, algumas hipóteses de cabimento. Muito bem. O artigo 102.3 da Constituição Federal é o dispositivo legal que estabelece as 4 hipóteses de cabimento do recurso extraordinário. Lá na linha A, nós temos que caberá recurso ordinário, caberá recurso extraordinário contra a decisão que contrariar a Constituição Federal. Vejam, a expressão contrariar aqui é bastante ampla, porque qualquer decisão que venha a ferir a Constituição estará sujeita ao recurso extraordinário. Vocês lembram que lá no recurso especial vinha contrariedade ou negativa de vigência, e a gente falou um pouquinho dessa diferença. No recurso extraordinário, a palavra é contrariar a Constituição Federal, ok? Embora seja uma expressão genérica, o seu conteúdo, quando alguém for promover um recurso extraordinário com base na linha A, contrariedade à Constituição Federal, tem que demonstrar de maneira objetiva qual dispositivo da Constituição está sendo ofendido. Qual a norma constitucional foi ferida com a decisão. Não pode haver uma ofensa indireta, porque de fato muitas questões infraconstitucionais vão poder ser de maneira indireta levadas à Constituição. Entretanto, eu preciso demonstrar qual é o dispositivo que foi afetado. Por que a Constituição foi desrespeitada? Em que momento? Eu tenho que fazer menção ao artigo da Constituição, tenho que fazer menção ao princípio constitucional, ao ideal constitucional que foi lesado, sob pena de não haver o acatamento, a admissão do recurso extraordinário. Essa contrariedade precisa ser demonstrada. Óbvio que assim como acontece com o recurso especial, o extraordinário vai passar por um juízo de admissibilidade. E, obviamente, o presidente ou vice-presidente do Tribunal Recorrido, TRF ou TJ, e até pode ser STJ também, se a ofensa for lá, o Tribunal Recorrido não vai analisar isso. Ele vai fazer uma análise hipotética, mas quem vai julgar o mérito disso é o STF. Vai ser feito, como a gente viu no recurso especial, uma análise superficial, para ver se hipoteticamente pode haver essa ofensa. Mas se houve ou não ofensa, é exatamente o objeto do recurso. Mérito recursal que vai ser julgado no STF. Ok? Então, é importante, embora a disposição seja genérica, contrarie norma constitucional, eu preciso ser objetivo no recurso. Eu preciso estampar qual é a norma constitucional que foi ferida, sob pena de não admissibilidade. Então, a linha A, contrariar Constituição Federal. A linha B, decisão que declarar inconstitucionalidade de lei ou tratado. Atenção! Quando declarar ou tratar da inconstitucionalidade. Por quê? É exatamente o controle difuso. A ideia é que o STF diga o que é inconstitucional. Se eventualmente a decisão falou da constitucionalidade, é porque ela estará reafirmando a Constituição Federal. Mas quando fala da inconstitucionalidade, ela está evitando a aplicação da Constituição. Pode estar evitando. E é por isso que o Supremo vai ser chamado, por meio de recurso extraordinário, a analisar a decisão, que eventualmente não aplica a norma constitucional, dizendo que aquela disposição da lei é inconstitucional. Quem tem que fazer isso não é o magistrado, quem tem que fazer isso é o STF, é sua competência através do controle difuso de constitucionalidade. Obviamente através do controle concentrado também,
Mas é que aqui a gente está falando de recurso extraordinário. Tá ok? Então, a linha A, contrariar norma constitucional ou Constituição Federal. A linha B, declarar, julgar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Depois, a linha C, ato de governo local contestada em face da Constituição Federal. Vocês se lembram que há uma hipótese muito parecida com essa lá no recurso especial? Vocês devem se lembrar que eu dei um exemplo da contribuição de melhoria lá no recurso especial, ato de governo contestado em face da lei infraconstitucional ou da lei federal. Lembram? Eu falei do Código Tributário Nacional, falei da contribuição de melhoria e como isso poderia gerar o recurso especial. No recurso extraordinário também é possível que eu suscite a afronta do ato do governo local à Constituição Federal. Imagine você, por exemplo, nessa mesma questão, a própria Constituição estabelece a forma de criação do tributo. Esse tributo, contribuição de melhoria, não obedeceu à Constituição Federal. Então eu tenho que dizer, olha, além de afrontar o Código Tributário Nacional, e aí o recurso é recurso especial, essa conduta também fere o artigo da Constituição Federal que estabelece a competência para a criação dos tributos e a sua forma de contribuição. Ou seja, essa questão de ato do governo local também pode ser suscitada ao STF, porque é uma das hipóteses de cabimento. Obviamente, eu preciso também demonstrar essa conduta, esse ato do governo local, tudo bem? Ou da decisão que julgar válida, ok? Beleza. E aí chegamos na derradeira, a linha D, aquela que antes de 2004 era hipótese de cabimento de recurso especial. Depois de 2004, deixa de ser hipótese de recurso especial e vem integrar aqui o artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal, sendo então, ou a partir de então, hipótese de cabimento de recurso extraordinário. Vamos lá? A linha D do 102.3. Julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Bom, antigamente, quando eu fiz faculdade, faz um tempinho, essa causa era a causa de recurso especial. Então a gente falava assim, é lei federal? Se é lei federal, é recurso especial. Não. Isso já caiu faz muito tempo e faz sentido. Então há pelo menos 15 anos, desde 2004, essa afronta, esse embate normativo de uma lei local com uma lei federal, não é um problema de lei federal. É um problema de hierarquização das normas. É um problema de disposição normativa, que quem regula é a Constituição Federal. Então, o problema de ter um embate normativo de uma lei local com uma lei federal não é um problema de lei federal, porque a lei federal não pode fazer nada com relação a isso. Quem pode resolver isso é a Constituição Federal. E quem defende, interpreta, protege a Constituição Federal é o STF. Então, baseada nessa questão da hierarquização das normas, a partir de 2004, a linha D deixa de ser causa ou requisito de admissibilidade, hipótese de cabimento de recurso especial e passa para o 102.3 na linha D. Isso porque afronta a estrutura constitucional das normas, uma lei inferior desrespeitar uma lei hierarquicamente superior. Quem tem que responder, quem tem que resolver isso é a Constituição Federal. Por isso, a linha D, desde 2004, é também hipótese de cabimento de recurso extraordinário. Eu sei que eu fiz uma pergunta sobre isso na fixação passada. Eu sei que muita gente tentou dar um migué, né? Chegou no chat, mas e aí, Fred, por quê?
Era para você pesquisar, tudo bem? Mas essa é a justificativa, esse é o motivo pelo qual houve essa transição, ok? Essas são então as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário. Mas, embora sejam hipóteses de cabimento, podem não ser suficientes para que um recurso extraordinário passe. Nós temos no artigo 102, parágrafo 3º, e no 1035 do Código de Processo Civil, um outro requisito que eu acabei de falar, chamado repercussão geral. O que é isso? É um outro requisito imposto pela Constituição Federal e replicado pelo Código de Processo Civil, no artigo 1035, que impõe ao recorrente que quer manejar recurso extraordinário o atendimento dessa circunstância. Como eu já disse lá no nosso primeiro vídeo de hoje, a repercussão geral diz respeito a uma situação que extrapola a individualidade. Por favor, acompanhem comigo a leitura do 1035. 1035. Acompanhe. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional que nele versada não tiver repercussão geral nos termos desse artigo. Ou seja, não vai ser processado no seu mérito, não vai ser analisado se ele não demonstrar repercussão geral. Mas que coisa é essa de repercussão geral? Vamos lá? Parágrafo 1º. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapasse o interesse subjetivo do processo. Ou seja, é necessário que eu demonstre que aquela afronta à Constituição gera efeitos ruins, negativos, não desejados, não só para mim, mas para uma coletividade. O espírito da Constituição não é do individualismo, embora nós tenhamos garantias individuais. Mas o recurso extraordinário busca a proteção geral. Então não basta eu demonstrar que só eu tenho esse problema. Esse tem que ser um problema afeito a qualquer pessoa que passe por aquele problema. Eu tenho que mostrar que há uma repercussão política, que há uma repercussão econômica, que aquela decisão vai gerar repercussões para além de mim, recorrente. Vejam, parágrafo 2º. O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu tenho que demonstrar que aquela decisão que fere a Constituição não diz respeito somente ao meu interesse privado. Qualquer que seja a hipótese de cabimento, eu tenho que demonstrar ao STF que aquela circunstância vai para além dos meus interesses privados. Que aquela situação não reside somente no âmbito subjetivo daquele processo. Que aquela decisão, se mantida, vai trazer repercussões políticas, econômicas, sociais e ou jurídicas que afetarão outras coletividades, que vão gerar outros efeitos para além do processo ou dos sujeitos do processo. E, obviamente, o STF vai ter que analisar essa questão. Em muitos casos, vocês vão ver na sequência da leitura, que já fica aqui recomendada, que o STF já vai dizer em alguns casos, porque foi provocado, se a circunstância é ou não de repercussão geral. Bom, se ela já tiver decidida como repercussão geral, mais fácil. Eu só digo, conforme recurso extraordinário ou já pacificado como repercussão geral, a decisão foi prolatada, proferida e tal. Eu já sei que aquela questão, que aquela circunstância é tida como repercussão geral. Agora, se ainda não é, eu tenho que demonstrar que é de repercussão geral, sob pena do meu recurso extraordinário não passar.
não ser conhecido. Tudo bem? Ok até aqui? Ótimo. Lembrando sempre que essa decisão que vai analisar a repercussão geral ou não é irrecorrível. Isso gera muita polêmica, isso gera muita discussão no âmbito do processo civil, mas é o que dispõe o Código de Processo. Nós temos alterações com relação a isso? Teremos alterações. Mas, por enquanto, é isso que é importante sabermos sobre repercussão geral. Ok? Muito bem. Pessoal, essas são as informações mais relevantes com relação ao recurso extraordinário. Eu fico à disposição de vocês, já estou indo agora para o chat, já estou indo nada, já estou lá desde que a aula começou. Como eu sei que tem uns espertinhos que entram no YouTube e ficam vendo o vídeo antes, eu já estou lá no chat para quem quiser tirar dúvidas, ok? Fico à disposição de vocês, mais uma vez quero agradecer imensamente essa dedicação de vocês, desejar que vocês se mantenham aí com saúde, com a cabeça no lugar, que isso já está passando. Logo em breve nós poderemos voltar à normalidade, se Deus quiser, com a graça do nosso Senhor. Fica aqui um grande abraço para vocês, um grande final de semana, aproveitem, descansem, estudem, façam a leitura dos artigos que eu mencionei aqui hoje, deem uma aprofundada, que esse assunto é um assunto muitíssimo interessante e muitíssimo relevante para quem quiser estudar recurso, para quem quiser tratar dessa matéria, tá ok? Obviamente eu não vou trazer aqui o nosso próximo tema, porque eu sei que esse conteúdo também é um conteúdo pesado, eu estou indo devagar. No nosso próximo vídeo nós falaremos então dos embargos de divergência, o nosso derradeiro recurso, ok? Fiquem com Deus então, um grande abraço, fico à disposição, à inteira disposição de vocês. Um grande beijo, tchau, tchau.